Alô, alô, muito boa tarde. Nosso Globo Esporte já está no ar. Se liga que hoje tem jogaço na tela da Globo. Atlético e São Paulo, assunto para daqui a pouquinho, hein? E hoje tem Galo contra São Paulo com transmissão da Globo logo depois de renascer. E o Atlético com novidades. A Arana finalmente está de volta. Quando a espera vale o esforço de ficar pendurado na grade. Quem é que vocês vieram ver aqui hoje? Arana! Estão com saudade do Arana? Sim! A saudade do Bernardo e do Emanuel é também a que a torcida do Atlético sentiu do lateral esquerdo. Mas depois de defender a seleção brasileira, eliminada na Copa América, Guilherme Arana está de volta, pronto para reassumir a titularidade contra o São Paulo. Adversário que desperta no torcedor um sentimento tão bom quanto o de ter Arana de volta. Contra o São Paulo, no Morumbi, a gente ganhou de 2-0, um gol do Pavão e do Hulk. E foi a virada de chave, né? Quase que a gente bateu o campeão. Eram 10 jogos sem vencer, 9 sob o comando de Luiz Felipe Scolari. A vitória por 2-0 deu início à arrancada da equipe, da 13ª posição na tabela para a briga pelo título brasileiro. Gol dele! Do super-herói que faz coisas que parecem impossíveis! Naquele jogo contra o São Paulo, o gol de falta do Hulk foi o 38º dele com a camisa do Atlético pelo Brasileirão. Nesta quinta-feira, aqui na Arena, contra o tricolor paulista, o atacante pode chegar aos 50 gols pelo clube no campeonato. Só que mais importante do que atingir essa nova marca é voltar a vencer. Os últimos 3 pontos conquistados foram na 12ª rodada contra o Internacional. Em casa, o Galo não comemora uma vitória desde o dia 28 de maio. É só ganhar. Não adianta estar falando em trabalhar mais, falando em melhorar algo, melhorar aquilo ali. É voltar a ganhar, não tem o que ficar lamentando. O retorno de outro lateral também é um respiro para o time ainda cheio de desfalques. Saravia está liberado pelo departamento médico depois de se recuperar de lesão na coxa esquerda. O desafio hoje é superar um dos melhores ataques da competição. Confio que voltaremos a vencer, a ter a equipe forte que tivemos durante os primeiros 14 jogos. Podemos, somos os mesmos. Somos os mesmos. Os mesmos, que aos poucos voltam para o time, reacendendo a confiança do torcedor. Tenta voltar no time normal, o elenco tá mais forte e eu acredito que o Galo vai ganhar. Vamos dar uma olhadinha na provável escalação do Atlético. Olha aqui o Saravia de volta na defesa, o Arana do lado esquerdo e aí o Scarpa jogando lá no lá no lado direito. Daqui a pouquinho, as notícias ao vivo da cidade do Galo. A diretoria falou sobre o momento ruim e também sobre as contratações para essa janela. Parada rápida agora do Globo Esporte. Daqui a pouquinho, mais notícias do Atlético. A Potter tá aqui com a gente, tá também na Arena do Galo, porque hoje tem Atlético e São Paulo. Daqui a pouquinho, o Globo Esporte tá de volta. Já é de volta e hoje tem Atlético e São Paulo na Arena MRV e na tela da Globo ao vivaço depois de renascer. Bora pra Arena do Galo conversar com a Rafa Potter, porque é uma expectativa pro jogo, mas também existe uma expectativa pra chegada dos reforços. Explica pra gente, Potter. Boa tarde. É isso, Lages. Ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Os reforços não estreiam hoje, mas estão no bid. Lianco, zagueiro, Júnior Alonso, zagueiro, Bernard, atacante, estão no bid e devem estrear pelo Atlético na próxima rodada, na semana que vem, contra o Juventude. Agora, o Júnior Alonso foi o último desses reforços a ser anunciado. Ele que está de volta ao Galo, teve aquela passagem vitoriosa entre 2020 e 2022. Júnior Alonso, então, já treinando com o grupo e pronto para estrear. Agora, será que vem mais gente? E a negociação com o Fausto Vera, hein? O Vitor Bage, diretor de futebol, em entrevista coletiva aqui na Arena, falou que está muito próximo de fechar com o jogador. Vamos ouvi-lo. É uma negociação mais complexa, porque envolvem 3 clubes, né? Então, são várias pontas para se fechar. Temos avançado no sentido da conclusão da operação, né, e acredito que em breve teremos novidades aí. Ô Potter,
A torcida anda meio na bronca com o time, né? E aí, isso também foi assunto na entrevista que rolou hoje na Arena, né? Exatamente, os bastidores estão movimentados. Ontem, na sede do Atlético, no bairro Lourdes, torcedores se reuniram para protestar contra a diretoria do Atlético, principalmente com relação a esses últimos resultados. Na própria Arena do Galo, o Atlético não vence há 5 jogos, precisa dar uma resposta no Campeonato Brasileiro. E o diretor executivo, Bruno Musi, falou sobre esse momento e falou também na entrevista coletiva sobre os investimentos para passar essa fase. Vamos ouvi-lo. Se você pegar os clubes que fizeram SAF agora até antes da gente, se eles chegaram a investir em aquisições, 763 milhões de reais é o que a gente fez nesses últimos anos. A gente precisa ter muito claro esses números, o tamanho que esses números representam aqui na realidade do Atlético, de um time que fatura 400, 500 milhões de reais e que a gente hoje prioriza o orçamento, o equilíbrio fiscal do Atlético. Isso é muito importante, sem deixar com que a gente perca qualidade nos investimentos. Hoje tem o Galo em campo, na Arena MRV, hoje contra o São Paulo, às 8 horas começa a nossa jornada esportiva, com bola rolando às 9h30. E em meio à preparação para o jogo, tem entrevista importante no Galo. Quem conta é Cláudio Rezende. Um abraço, boa tarde, Cláudio. Alô, Cirilo, um abraço a você, boa tarde aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes nesta quinta-feira, e a gente já falava em manchete, quinta-feira agitada no Atlético, dia cheio. Hoje já estamos aqui pela manhã na Arena MRV para acompanhar essa entrevista importante do diretor de futebol do Atlético, Vitor, e também do CEO da SAF do Atlético, o executivo da SAF, Bruno Musi, para falar sobre vários assuntos, questionamentos da imprensa, da torcida do Atlético, nesse momento ruim que o time passa no Campeonato Brasileiro. Muitos questionamentos sobre elenco, por que o Atlético ficou com pouca gente assim nessa fase aí de Copa América, o time sofreu bastante, e também planejamento para o futuro. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre bid, hein? Primeiro dia da janela, o Atlético já registrando jogadores no bid. A gente vai destacar daqui a pouquinho. Mas vamos aqui para a entrevista que está acontecendo na sala de imprensa da Arena MRV. O Bruno Musi está respondendo aqui sobre esse questionamento da torcida dos acionistas da SAF do Atlético, que não aparecem tanto, não estão dando entrevistas, se é realmente uma estratégia, se eles não podem por contrato. Como que é que isso acontece? O Bruno Musi vai responder aqui agora pra gente. Vamos lá. Eu, como executivo do clube, né, tô no meu papel aqui de estar disponível à imprensa, e sou o porta-voz oficial do clube, né, assim como o Vitor fala muito mais de futebol, que eu falo pouco. Então acho que é o meu papel estar aqui para poder responder. Obviamente que vocês, muitos de vocês já os procuram, né? Já conversam com eles. Eu acho que isso é normal, né? E eles respondem. Eu acho que a maioria das vezes isso pode continuar acontecendo. Não vejo nenhum tipo de problema. Mas o meu papel aqui é estar disponível a todos vocês como porta-voz do clube. Bruno, Vitor, Cláudio Rezende da Itatiaia. Ô Bruno, para você a pergunta esse ano agora a janela está aberta, o Atlético já buscou alguns nomes, mas sempre se falou no orçamento, né, que tem que ser cumprido e que seria cumprido muito à risca, sem grandes investimentos, né, como já foi, por exemplo, lá em 2020, ali quando o Atlético fez uma remontagem de elenco. Para o ano que vem, 2025, qual que é a programação? O Atlético vai ter mais capacidade de investimento no futebol, no time? Qual que é já essa ideia para o torcedor, né, que fica nos cobrando também sobre essa situação? Perfeito, Cláudio. Obrigado pela pergunta. Eu trouxe até alguns números aqui, mas eu acho que eu queria primeiro dizer que desde 2020 até 2024 os investimentos do Atlético vêm se mantendo muito parecidos na aquisição de atletas. E aí eu trouxe aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente investiu nos últimos 5 anos, 2020, 21, 22, 23, 24, 763 milhões de reais. Então é um investimento extremamente robusto. Esse ano, em 24, nós já estamos na casa de 146 milhões de reais.
E aqui eu acho que é importante também todos entenderem como a gente chega nesses números pelos balanços, né? Porque tudo aquilo que é compra de direitos econômicos, compra de luvas, comissões, são esses valores que são considerados investimentos no futebol e que eles vão para a nossa contabilidade. Então, se você pegar 24, nós temos um planejamento aqui já de 146 milhões, 120 milhões em 23, 148 em 22, 112 em 21. Em 2020, que foi quando os acionistas entraram de fato, onde houve o maior investimento inicial, foi na casa de 290 milhões de reais. Então, ao todo, 763 milhões de reais investidos no futebol, só em direitos de aquisição, em luvas, como eu expliquei, fora tudo aquilo que a gente gasta com salários, né, que não está na linha de investimento, está na linha de operação, com a infraestrutura que a gente tem, né, Vitor? Sim. Com o investimento para poder manter os fretes, manter o CT em altíssimo nível, a equipe de fisiologia, a equipe de médica. Então o Atlético, de fato, tem ótimos números de investimentos para o futebol. E pro ano que vem a gente vai fazer o orçamento agora em setembro, né? A gente começa o orçamento para setembro, mas com certeza não ficará longe desses números, mas ainda não temos um número cravado. Assim que a gente vê o orçamento, a gente divulga. Perfeito, Cláudio, daqui a pouquinho tem o segundo tempo e a gente vai falar do jogo, né? Claro, Atlético e São Paulo, que é o duelo de hoje. Mas, ô Simões, essa palavra da diretoria e o questionamento do Henrique André sobre se os caras têm realmente o entendimento de que houve falha de planejamento. Para você, houve falhas nesse momento de contestações da temporada, Simões? Ô Cirilo, eu acho que é um conjunto da obra, né? É um conjunto da obra. Ok, poderia ter segurado jogadores ou contratado naquela janela entre o estadual e o início do Brasileirão, mas o número de lesões foi muito alto, né? Então, quer dizer, o Rubens machucou 2 dias antes de fechar a janela, tá? O Saravia machuca, o Mariano machuca, o Zarate machuca, o Lemos machuca, e as suspensões também começaram a ser mais frequentes, né? Até teve muitos jogadores expulsos também nesse período. Então, quer dizer, claro, poderia ter reforçado o grupo ali, 2, 3 peças, mas de toda forma é um conjunto da obra. São vários fatores negativos acontecendo ao mesmo tempo. E isso às vezes acontece em empresa, e o futebol hoje é uma empresa, e aconteceu com o Atlético. Então perdeu Arana e Rubens ao mesmo tempo, um por lesão, outro por convocação, Saravia e Mariano nos últimos jogos aí por causa de lesão. É uma situação que foi ficando complicada de ser administrada pelo Milito, pela falta de opções, pela falta de peças, né? Mas, de toda forma, a tendência é que a partir de hoje esse problema seja minimizado, né? Porque hoje o Galo já tem quase força máxima em campo, né? Só não jogam Everson e Zarate, né? Pensando em titulares, Everson e Zarate não estarão à disposição para logo mais, e é assunto pro Cláudio falar já. Mas é importante, Ale, que concorde ou não, né? Claro, algumas explicações sejam dadas, e na sua opinião, os erros de planejamento ficaram evidentes ou mais ou menos, Ale? Eu acho que é uma avaliação que é complicada, né? Porque antes de começar o campeonato, era difícil você ver alguém que não colocasse o Atlético junto com Palmeiras e Flamengo ali na lista dos melhores elencos, né? E somado a isso, você tem a presença do Bernard, que é um cara que foi disputado por outras grandes equipes, inclusive com possibilidade de permanência na Europa. Você traz 2 zagueiros de um bom nível, né? Você traz o Lianco e também o Alonso. Então, a análise aí é a seguinte: o time termina bem o Campeonato Brasileiro, né? Campeão do retorno, melhor defesa da competição. E a partir dali você tem uma decisão que não é simples, que é a manutenção ou não do treinador. Para mim aí é o X da questão. Porque quando se decide em continuar com o Felipão, e aí você tem na balança os prós, que é a campanha, né? O time fez um ótimo retorno, é o melhor momento do Atlético depois das conquistas de 21, foi o retorno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Você tem um ótimo retorno, termina bem o campeonato, o Filipão fala que quer ficar e você tem que tomar essa decisão. A partir do momento que o treinador permanece, ele faz algumas escolhas. E aí você escolheu o treinador e ele escolhe os jogadores. Ali tinha vários atletas que já poderiam não estar mais, como por exemplo o Edenilson, que saiu depois, o Patrick, que saiu depois, o Kardec, que está aí até hoje.
sabe? O próprio Rabelo, o Pedrinho a gente já sabia que não ia ficar. Então, o Vargas. E isso, a entrega do próprio Vargas é muito baixa. Entendeu? No todo é muito baixa. Então, é difícil você pegar e falar assim, ó, vou ficar com o treinador, mas você não vai escolher ninguém para permanecer aqui. Então, essa foi a decisão mais difícil. Mas, evidentemente, que se você dá uma desafogada na folha com esses jogadores que não estão sendo ou não foram utilizados, não foram muito utilizados, você tinha a possibilidade de contar com outros nomes que poderiam ajudar nesse momento de muitos desfalques. Cláudio, daqui a pouquinho mais do Galo, hein? Falar do jogo já, né, Cláudio?